Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, eu faço parte da equipe da Unipaz São Paulo. A Unipaz é uma escola de educação para a paz e cuidado integral. Para você poder conhecer mais, você pode navegar aí pelas nossas redes sociais, nosso site, depois da live. A live de hoje, ela faz parte do nosso projeto Unipaz em Rede, Reflexão e Ação. E tem o foco de trazer uma reflexão, aliás, reflexões sobre temas relacionados à educação, direitos humanos, sociedades sustentáveis e cultura de paz. Essa aqui é a primeira live do ciclo de lives com o eixo Direitos Humanos. Então, até dezembro, a gente vai estar por aqui com esse tema. Vai ser bom ter você também aí, escutando a gente, interagindo, aprendendo junto. E para iniciar esse novo ciclo, nós temos o apoio do Portal Gueledés, que é o Instituto da Mulher Negra. O Instituto ele foi criado em 1988, é uma organização política de mulheres negras que tem por missão institucional a luta contra o racismo, o sexismo, a valorização e a promoção das mulheres negras, em particular, e da comunidade negra em geral. Atua em áreas como direitos humanos, educação, comunicação, capacitação profissional e também saúde. Nós vamos começar hoje com o tema o que são direitos humanos, né? E também navegar aí com esse olhar de como se educa para os direitos humanos. E para isso nós trouxemos aí as convidadas, né? A doutora Simone e a Gunga. Vou apresentar um pouquinho aí do mini currículo delas para vocês conhecerem. A doutora Simone Henrique é advogada, mestra e doutoranda em Direitos Humanos pela USP, especialista em compliance pela IBCC-RM e Universidade de Coimbra. A Maria da Paz Castro, mais conhecida como Gunga, é professora polivalente por formação ao longo de 30 anos, orientadora educacional, pedagógica e de práticas inclusivas. Atua também como formadora em educação em direitos humanos, coautora do material e ações formativas do projeto Respeitar é Preciso, do Instituto Vladimir Herzog. Atualmente, atua como orientadora educacional da Oficina de Apoio INSPER, que é um curso pré-vestibular para alunos de baixa renda. E é formadora e presta assessoria na área de educação inclusiva para escolas na cidade de São Paulo e parceira do Centro de Educação Terapêutica Lugar de Vida. Então, esse aqui é um pouquinho das nossas convidadas. E eu digo aí que é uma honra ter vocês aqui. Quero compartilhar, né, compartilhar esse ciclo de direitos humanos que foi muito esperado e muito sonhado aqui na Unipaz. Então, agora a gente vai começar com ele. Muitas vezes eu faço uma introdução ao tema, mas hoje a primeira pergunta ela já vai trazer aí bastante clareza sobre esse tema central da nossa reflexão, né? Então, acredito que a gente já possa partir para essa primeira pergunta. E aí eu vou abrir a mesa, eu agradeço a presença de vocês aqui. Como eu falei, era uma mesa, é um eixo de direitos humanos que a gente queria trazer há muito tempo, e vocês estão aí abrindo essa mesa com a gente. E aí eu vou colocar a primeira pergunta, que é, o que são direitos humanos? E acho que a doutora Simone pode começar, e a Gunga, e aí a gente vai fazendo essa troca aqui sobre o tema. Bom, boa noite para todas as pessoas presentes, para todas as pessoas que nos assistem agora. É uma honra, é uma alegria estar aqui. E já endereçando a minha resposta, os direitos humanos são regras e princípios que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como a sua relação com o Estado de Direito e as obrigações que esse mesmo Estado de Direito tem em relação a elas. As normas dos direitos humanos obrigam os governos a fazerem algumas coisas e os impedem de fazer outras. E os indivíduos também têm responsabilidades quando a gente pensa em direitos humanos, usufruindo esses direitos e também respeitando os direitos das outras pessoas. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos humanos de outra pessoa.
os direitos humanos são universais e inalienáveis. Universais em que sentido? Todas as pessoas têm direito a eles. Ninguém pode, por vontade própria, desistir dos direitos humanos. E, da mesma maneira, ninguém pode tirar os direitos humanos de quem quer que seja. De igual modo, os direitos humanos são indivisíveis, sejam de natureza civil, política, econômica, social ou cultural. Todos eles são inerentes à nossa dignidade enquanto pessoas humanas. Por via de consequência, todos eles têm o mesmo valor como direitos. Não existe um direito humano menor ou um direito humano maior. Não há hierarquia entre esses direitos humanos. Para começar a endereçar essa pergunta, essas são as minhas primeiras considerações. Legal, Simone. Eu estou vendo aqui que a gente vai fazer um bate-papo mesmo, porque você falou um monte de coisa aqui que eu também tinha pensado nessas características aí, mas que eu acho muito legal. Nessas características, né, dos direitos humanos, sobretudo a questão que eles são invioláveis, né? É tão difícil a gente pensar nisso hoje e nesse país, né? Então, eu acho, bom, primeiro, boa noite para todo mundo, boa noite, Paula, boa noite, Simone. De fato, para mim é um prazer muito grande estar aqui em ótima companhia, em ótimas companhias, então, e eu fico muito honrada mesmo, né? Não só de estar podendo participar da abertura de um ciclo que eu imagino que vai ser tão bacana e tão necessário, né? Principalmente hoje em dia, mas também de estar compartilhando a mesa com vocês duas, né? Eu acho que falar de direitos humanos nesse momento, e sobretudo agora nesse país, tem um lado que é muito triste, né? A gente falar de direitos humanos aqui é uma coisa que cada vez está parecendo mais distante da nossa realidade, né? Cada vez que você sai na rua, você vê que não é que eles são desrespeitados, eles foram desrespeitados desde sempre por muitas pessoas, por muitos grupos, isso a gente já sabia, mas eu não sei se vocês compartilham dessa ideia comigo, mas hoje eu vejo os direitos humanos que eles não existem, né? Aqui nesse país é como se eles nunca tivessem existido, né? Não só não são considerados como algo que existe, mas são achincalhados e são foco de ironia e de uma distorção, né? Uma distorção injusta, cruel, né? E a gente não percebe o quanto isso acarreta a morte, acarreta o fim da vida das pessoas, né? Então, uma das distorções mais difíceis da gente conversar, e eu acho que isso a gente pode abordar aí também nas perguntas, é que quem defende os direitos humanos são pessoas de esquerda, né? E a gente sabe que direitos humanos não é uma questão partidária, né? É para todo mundo. Quem defende direito humano é humano, né? É humano, é sensível à dignidade das pessoas, à vida das pessoas e à justiça. E é impressionante como numa situação de pandemia, né, nessa situação, essa tragédia que a gente está vivendo há quase 2 anos, que o mundo inteiro está vivendo há quase 2 anos, isso fica claro. É lógico que cresceu muito o desrespeito e a desconsideração aos direitos humanos, mas mais do que isso, essa pandemia revelou, né, de uma forma muito clara, muito acachapante, que aqui os direitos humanos não são considerados, né? E a Simone falou uma palavra, acho que a Simone falou 2 vezes uma palavra que eu acho que pode perseguir essa nossa conversa, que é dignidade, né? Como é que a gente defende a dignidade e o que é essa dignidade do ser humano, né? E o ser humano somos todos, sem nenhuma exceção. Se não é cachorrinho, é ser humano, é sujeito de direito.
E, bom, também para começar, eu tenho isso para falar e agora a gente vai seguindo, né, Paula? Então, vamos passar para a segunda pergunta aqui, que é, né, para quem são os direitos humanos? Boa pergunta. Uma pergunta que a Gunga já trouxe a resposta. Direitos humanos para todos os humanos, sem qualquer exceção. E para evitar também aquela falácia horrorosa, que eu vou pedir muita licença para repetir aqui. Não existem direitos humanos para humanos direitos, existem direitos humanos para humanos, e ponto, e basta. Sem barganhar com o nosso conceito. Direitos humanos promovem a dignidade humana de todas as pessoas humanas, sem qualquer exceção, sem qualquer subterfúgio, sem qualquer negociação. Desculpa se eu fui enfática, mas há necessidade de repetir o óbvio, muitas vezes, em especial quando a gente está tratando de direitos humanos. É isso mesmo, Simone. Eu acho que toda vez que a gente for enfática, é pouco, né? A gente tem que ser muito mais. E né, não é desculpa, ainda bem que você foi enfática e ainda bem que tem muita gente aqui, né, tomara, né, assistindo a sua afirmação enfática. Eu acho que isso é necessário, né, é fundamental. Mas, então, para quem para quem são os direitos humanos, né? São para todos. E eu acredito que isso às vezes traz ali alguma confusão, até para quem defende os direitos humanos, que é mais como ele jogou a filha da janela do 6º andar e é sujeito de direito também, mas como alguns governantes têm ali ações, né? Não é nem atitude, são ações genocidas e são sujeitos de direito? São. Né? Quando a gente fala a todos, é difícil, assim, acho que do ponto de vista aí da nossa subjetividade, do que a gente sente, né? Menos um pouco do que a gente pensa, mas é para todos, né? E isso eu acho que traz até também, pensando no que a Simone falou, né? Direitos humanos para humanos direitos, né? Tem aquela ideia de que defender os direitos humanos, a gente está defendendo o direito dos bandidos, mas quando a gente fala todos, a gente está falando desses, né? E está falando também de pessoas muito poderosas, né? Que o difícil da gente, né? O grande mistério, o grande desafio de defender os direitos humanos é que é para todos, né? É que é para todos e todos são todos. Né? É lógico que alguns têm acesso, outros não têm, né? Mas, em princípio, né, por um princípio, pelo pacto que a gente tem como signatário dessa declaração de 1948, é para todos, né? E é muito difícil, às vezes, a gente lidar com essa questão, né? Porque vai mexer muito com a gente, mas é para todos, 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 né? E eu acho que a gente tem que pensar também, né? Que humanos direitos são esses? Né? Quem são os humanos? O que é Será que quando a gente fala de humanos direitos, direitos humanos para humanos direitos, a gente já não está, né? A gente não, porque eu não falo isso, acho que nem vocês. Mas quando a gente olha essa expressão, será que a gente já não está cortando, já não está tirando, já não está pensando quem é que está cabendo aí no seu todos? Né? Que humano direito, por exemplo, uma pessoa homossexual é vista como um humano direito, uma pessoa que vive na rua é vista como uma prostituta, é vista como um humano direito, ela é menos digna de direito que isso. É bem difícil a gente pensar nesse todos, né? Até a gente perguntar para quem são para os humanos, né? Mas acho que ninguém deixa de perguntar isso no momento da vida. Sim, e aí a Simone falou aqui, né?
Eu precisei ser enfática, e aí teve a confirmação aqui de quem está assistindo. A Olivia falou, não, é preciso mesmo ser enfático. O Flávio Próspero falou, muito importante. São dilemas éticos, né? E a Laura colocou, esse assunto realmente é muito importante. E a Silvia Bill estava aqui também concordando, exatamente. Então, as pessoas estão interagindo aqui, estão entendendo. E a gente pode ir para a nossa terceira pergunta, que é, por que há tanta dificuldade, né? Então, assim, a gente partiu do lugar de que são direitos humanos, para quem são os direitos humanos, né? Mas a gente sabe que existe uma dificuldade aí de aceitar e de entender, né, essa questão, e aí vem essa frase, né, direitos humanos para humanos direitos, e a partir de qual lugar que a gente está falando, quem são esses humanos direitos, né, igual a Gunga trouxe. Então, assim, por que há tanta dificuldade em aceitar que todas as pessoas teriam que ter acesso a esses direitos, né? Tem direito a todos esses direitos, sendo redundante. Então, assim, por que é tão difícil, né? O que tem nesse inconsciente coletivo que não deixa, que não traz clareza para esse tema, e na realidade vira um tema às vezes muito nebuloso, né? As pessoas têm um entendimento muito diferente do que é a realidade. Na opinião de vocês, o que traz tanta dificuldade? Por quê? Olha, de minha parte, eu tenho que fazer um recorte histórico. Para mim, o problema dos direitos humanos no Brasil tem a ver com a introdução dessa temática, que guarda relação com o nosso período de exceção civil-militar e a associação dos direitos humanos com a defesa dos opositores políticos que foram presos, torturados e mortos nos porões da exceção política civil-militar que nós vivemos no final dos anos 60 até o começo dos anos 80. Passamos 25 anos em uma exceção civil-militar, e tratar de direitos humanos naquela ocasião era tratar dos direitos humanos dos presos políticos. Infelizmente, as lutas populares por direito à moradia, direito à saúde, também existiram naquele período, mas o direito à saúde, direito à moradia não foi associado a direito humano, o que é um erro conceitual, porque tratar de direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à previdência, são todas pautas de direitos humanos. E num país que, em 88, no seu pacto civilizatório, apresentou um rol de direitos humanos muito expressivos, lá no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, cai nessa falácia de acreditar que os direitos humanos são para uma espécie definida de pessoas e que essas pessoas não merecem maior consideração, ou ao contrário, a falácia dos direitos humanos para humanos direitos acaba se consolidando como um discurso contrário à lógica, contrário à gramática dos direitos humanos. Eu acho que existe uma dificuldade aí que é bastante grande, né, da gente entender por que os direitos humanos são os direitos para todo mundo. Eu acho que tem uma questão aí que é assim, no momento em que a gente, né, imagina que a gente está usufruindo, que a gente é dignatário de um direito que é de todos, necessariamente a gente tem que se colocar como igual, né? Então, a gente tem lá, no artigo 1, todo homem, né, todo ser humano, né, é igual em direito e dignidade, né? Então, quando a gente tem que se pôr como igual aos outros, a depender da nossa situação social, da nossa posição, da nossa colocação aí na sociedade, nas posições políticas, a gente se vê como igual, né? A gente se vê perdendo alguma coisa, a gente ter que abrir mão de privilégio, a gente ter que abrir mão de regalias, a gente ter que necessariamente se sentir igual, olhar para uma pessoa, um morador de rua, ou uma pessoa sendo torturado, e se sentir responsável
por isso, né? E isso é bastante difícil. Então, a gente se vê igual, é a gente sair de um lugar, muitas vezes, né? É a gente sair de um lugar que nos deixa confortável, né? E sem culpa. Nos deixa confortável e sem culpa nenhuma, né? Agora, a partir do momento que a gente compartilha da humanidade, né? A gente passa a ser não só igual, né? Deus igual que, enfim, em direito, em dignidade, no resto a gente é diferente em tudo, né? Mas a gente passa a ser responsável pela manutenção, pela preservação e pela garantia da dignidade de cada um. Então, é muito difícil, né? Dá para entender, porque alguns grupos, e não outros, né, veem a igualdade como uma ameaça. Então, é muito difícil. Aí também, né, eu acho que daí a gente consegue ver também por que os direitos humanos são tão achincalhados, por que eles são focos de brincadeiras e atrocidades, né? Porque ele está sempre ameaçando os privilegiados que vão ter que abrir mão de alguma coisa, né? E essa alguma coisa nem sempre é alguma coisa material, é abrir mão de uma posição na sociedade. Para mim, o que mais justifica, né, no meu entender, é isso, né? Então, se a gente fala que a gente vive, né, o Brasil teima, hoje em dia, né, já não foi assim, mas o Brasil teima em se dizer um país democrático, né? Como é que a gente pode se dizer democrático se a gente não respeita a vida do outro? Se a gente não respeita o direito do outro? Se a democracia tem um princípio que também diz da igualdade de todos e não só de uma maioria, né? Não basta ter eleição, votar a maioria, que a gente já é democrático, mas é isso que tem acontecido. Mas como é que a gente se diz democrático se a gente não respeita a vida? Né? Se a gente tem uma distância a nossa pirâmide social é tão trágica, né? Tão perigosa, né? Então, acho que aí falar de direitos humanos é falar de democracia também. Né? E não basta falar que eu vivo num país democrático, eu tenho que fazer a democracia também, né? A gente vê, por exemplo, nos países onde a democracia é estabelecida, né? Acho que não existe um país onde é totalmente estabelecida, mas onde a democracia já tem mais força, a gente vê que os direitos humanos estão ali imbuídos no fazer de toda a população, né? Eles a população, o povo desse país já nasce, né, num lugar, numa sociedade, onde os direitos humanos são como o ar que a gente respira, muitos deles, ou quase todos eles, né? Então, por isso que é muito difícil a gente defender direitos humanos num país em que isso não é valorizado, que o valor é o poder. A sua fala, Gunga, me lembrou o lema da Coalizão Negra por Direitos: inexiste democracia enquanto houver racismo. Falar de democracia é falar de combate ao racismo, combate ao sexismo, combate à LGBTfobia, combate à marginalização das pessoas trabalhadoras, ao genocídio. Democracia é dizer sim ao combate e à prevenção ao genocídio negro, o genocídio da juventude negra. Falar de democracia é falar de dignidade para a população em situação de rua. Daí a dificuldade de falar de direitos humanos, que você tão bem detectou. Então, mas a sua fala também me remeteu a uma coisa super importante. A gente pode, para mim, pelo menos, Simone, não sei o que você pensa, mas a gente pode, toda essa fala que você fez, falar de democracia a gente pode substituir falar de direitos humanos, é isso, né? Não é? Então, não existe uma separação, né? Não dá para ser democrático sem respeitar direitos humanos. Isso mesmo. Tem toda razão, Gunga. Compartilho da sua visão.
E eu da sua. E aí eu fiquei pensando aqui um pouco sobre como também, acho que como falta uma clareza sobre o que são os direitos humanos, o que embarca os direitos humanos, né? A Simone colocou aí, né? Então, os direitos humanos, ele também está falando sobre o trabalho, sobre o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação, né? O direito à alimentação. Uhum. Só que geralmente, né, nesse inconsciente, ou quando ele vem à tona, quando aparece, quando dá uma visão para os direitos humanos, ele está associado ali em garantir, né, o que a gente ouve falar, às vezes, lá, os direitos humanos, ele vai deixar impune uma pessoa, né, ela fez alguma coisa, e aí ela vai ficar impune, né, contra o que ela foi feito, mas a gente entender que os direitos humanos, eles não vieram para garantir impunidade, muito pelo contrário, eles vieram para garantir que essa pessoa tenha direito à defesa, tenha direito a um processo justo, que a gente tenha direito à educação, à alimentação, à moradia, né? Então, acho que esse conceito, essa mistura, né? Porque o que vem sempre em foco está relacionado à impunidade, e aí existe essa confusão. E aí eu fiquei pensando aqui na fantasia da separatividade, que é um conceito que a gente fala muito aqui na Unipaz, né? Porque eu me vejo separado do outro, né? E essa falta de integração, essa desconexão, esse me sentir separado, já gera sentimentos destrutivos, né? Que traz consequências aí, como a violência, o preconceito, racismo, desigualdades sociais. E aí toda essa carga fica mais difícil, né, de eu me colocar no lugar do outro. Lembrar que ele também merece respeito, que ele também tem direito à dignidade. É isso mesmo. Então, fiquei pensando um pouco disso, que essa imagem que a gente tem que o outro não tem nada a ver comigo. Mas poderia ser comigo aquilo que está acontecendo com o outro. Eu acho que por isso que é tão difícil defender, né? Porque quando a gente olha para os direitos humanos, a gente necessariamente vai enxergar que tem gente que não tem nada disso garantido, né? Mas como a Simone falou, né? Os direitos são universais, são para todos. Em algum momento, eu também posso perder isso, né? Em algum momento, eu posso também não ter algum direito garantido, né? Por isso que eu acho que é ameaçador. E eu acho que em relação ao que você falou, Paula, da coisa do julgamento, eu concordo com você, né? Eu acho que, de fato, ele foi... E não por acaso, eu não acho que isso é por acaso, acho que é método, né? De alguma forma, os direitos humanos foram ganhando uma definição de direitos humanos defender direito de bandido, né? Isso não aconteceu por acaso, não acho nem que tenha sido um inconsciente coletivo, mas acho que isso é fabricado, né? Sobretudo hoje, mas eu concordo com você, a gente não está falando só disso, né? Mas é só isso que aparece, também não por acaso, né? A gente tem... Então, por exemplo, a Maria Vitória Benevides, né, que vocês devem conhecer, se deve conhecer, né, Simone, que é uma grande referência aqui no Brasil, uma das grandes, né, da educação em direitos humanos, ela fala de boca cheia, né, ela é uma senhorinha, ela falou assim, se alguém perguntar para mim se eu defendo, fala para mim, você vai defender direito de bandido? Eu respondo, vou. Eu vou defender, porque ele tem o mesmo direito a ser defendido como qualquer outra pessoa. Eu não vou defender o bandido, o crime do bandido, mas eu vou defender o direito que ele tem de ter um julgamento justo. E é isso que as pessoas não têm, né? Então, e muitas dessas pessoas se colocam assim porque têm todos os direitos garantidos. Todos, inclusive se matar alguém, também vai ter direito a um julgamento justo. Mas eu concordo com a Paula, não dá para a gente pensar nos direitos humanos só como isso. Isso é pactuar com uma ideia macabra,
né? Não dá para a gente pensar nisso. De fato, né? A gente tem ali todos os outros direitos ali nos 30 artigos, e também não dá para a gente pensar que essa Declaração dos Direitos Humanos é uma coisa que veio, vamos pôr aqui 30. Não, tem uma história ali, né? Eu consigo pensar a partir da Revolução Francesa, mas muito antes, né? Muito antes, Império Romano, enfim. Mas a gente sabe que é um processo histórico, né? E que hoje, que eu acho que a gente fala, Simone me corrija se eu estiver errado, a gente fala que a gente está aí na terceira, na quarta geração de direitos humanos, mas hoje a gente tem que pensar em muitas coisas que a gente não pensou antes, né? Que vai além da saúde, da educação, da moradia, né? Que da manipulação, a gente não fala ainda, né? De manipulação genética, a gente não fala de gênero, os direitos humanos não falam de gêneros, falam de homem e de mulher, eles não falam de trans, eles não enfim, né? Dos clones, né? E ainda mais, tem aí uma quinta geração de direitos humanos que tem a ver aí com o mundo virtual, né, que fala da imagem, do direito, a forma como você é visto. Então os direitos estão muito ligados à internet mesmo, né? A essa quebra de fronteiras para o bem e para o mal que o mundo virtual trouxe para a gente. Então, e a gente sabe, né, o quanto isso ainda vai crescer. Né? Eu acho que agora que essa pandemia mudou o rumo da história, com certeza a gente vai colher mais questões que não foram tratadas, né? Então, não se trata de uma coisa que a gente sai por aí falando, é isso. Não, né? Eles estão em construção ainda, né? E tomara que estejam para sempre. Sim, eu concordo com você, Gunga. E mais ainda, eu acabo associando a duas outras características dos direitos humanos, a interdependência e a inter-relação, porque a realização de um direito muitas vezes depende no todo ou parcialmente da realização de outros. Por exemplo, ter acesso ao 5G, por exemplo, vai depender do meu acesso à informação, do meu acesso à internet. Ter acesso à educação hoje em dia tem a ver com acesso a tecnologias que me permitem derrubar barreiras e ter acesso ao home office, por exemplo, dentre outras inter-relações e relações de interdependência entre os direitos humanos. Concordo com você. Isso porque a gente eu esqueci de falar da questão ambiental, né? Que começa ali pelo acesso à água. Sim, né? Isso mesmo. Totalmente ligada à questão ambiental, porque nós aqui, né, de alguma forma, né, região sudeste, a gente tem a nossa aguinha, agora já tem, né, o Brasil é um país riquíssimo em água e não tem, né, eu acho que a gente vai... Não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à água potável, você tem razão, Gunga. Como esses direitos humanos são vilipendiados. Não existem aqui, né? Cada vez fica mais claro. E eu não sei, Simone, se você concorda comigo, enfim, você falou assim de uma série de relações entre os direitos humanos, uma série de características, mas eu vejo se eu estou falando uma besteira, que é assim, eles são contraditórios, tem muita contradição também nos direitos humanos, né? Teoricamente, eles são contraditórios mesmo. Isso. Só na prática a gente identifica qual direito vai se sobrepor ao outro. Mas, assim, em tese, eles estão todos em harmonia. Mas no conflito entre direitos que a gente vai verificar qual terá mais peso. E eu acho que não tem resposta, né? Eu acho que na prática mesmo. Isso, eu penso assim também, eu sempre paro aí e falo, bom, como é que eu resolvo isso? Mas eu acho que é cada situação. Por exemplo, se tem aí uma enchente, destrói a casa das pessoas, elas são alojadas na escola e as crianças não têm aula, então você está lidando aí
né? Então, tem o direito à moradia, né, à vida e o direito à educação. Então, aí, o que a gente faz? Não pergunta para mim que eu não sei, né? Mas Só na casuística mesmo, no conflito que a gente vai verificar que direito humano vai prevalecer e que outro direito humano vai ser sublimado de certa maneira, né? Então, eu fico pensando aqui que não sei, mas eu acredito que numa situação dessa, eu acredito que a gente não pode dar a situação por acabada, né? Tudo bem, eu acho que, sei lá, né? Então, se as pessoas estão sem casa, vai para a escola. Ok, vai lá, ocupa a escola. Mas eu penso que o importante é não deixar, tá bom, então fica por isso mesmo, é que até por utopia, a gente pode ter, não, nós vamos resolver tudo. Vai ter escola e vai ter casa. Às vezes não dá, né? Assim, momentaneamente não dá, ou por muito tempo não dá. Mas, não sei, talvez pensar nos direitos humanos é pensar que isso não acaba mesmo, que se a gente teve que desocupar nós vamos ter que resolver isso em algum momento, ainda que seja em tese. Sim, também penso da mesma maneira. Os direitos humanos são ideais para que a gente atinja, ideais que iluminam as nossas práticas. Não são prontos e acabados. E também não são letra morta. Eles são o que nos move, o que nos provoca. E aqui a Cecília colocou, né? Excelente reflexão sobre a história e conceito dos direitos humanos. A Laura perguntou: Gunga e Simone, vocês concordam que a mudança na educação é urgente? É para ontem. Já está tarde. Sem dúvida. Mas só que, ao mesmo tempo, a gente não pode colocar todas as nossas esperanças na educação, porque senão a gente esquece de outras frentes, a gente esquece da necessidade da vontade política para que a educação se faça presente. Porque colocar tudo nas costas de professora e de professor, desculpa, mas eu não posso. E também não posso romantizar a dificuldade que as professoras e os professores passam todos os dias. E agora, em tempos pandêmicos, mais ainda. Home office de professor, eu não posso romantizar, não. Eu tenho que pensar na luta para que os professores e as professoras sejam valorizados do modo mais profissional possível. Com todo respeito, associar a educação a sacerdócio não é muito a minha cara, não. Tá? Eu estou respeitando os sacerdotes quando eu digo isso, e estou respeitando mais ainda os professores e as professoras. Desculpem se eu fui radical, mas colocar a educação como uma mandrágora, como algo que resolve tudo, como uma pílula mágica, para mim é uma ilusão muito perigosa. Educação é para profissionais, e profissionais que merecem e devem ser respeitados também no plano material. É verdade, eu tenho que concordar com você, professora que sou, né? Eu acho que nessa pandemia eu acho que em alguns momentos, né? E acho que isso vai muito ao encontro do que você está falando, Simone. Eu acho que em alguns momentos, né? Eu acho que tem essa coisa da educação, né? Que a educação salva. Mas eu penso duas coisas, né? Primeiro, a educação salva o quê? Né? O que ela está salvando e está salvando do quê? Né? Está pensando o quê? Informar humanos direitos? Então, acho que já tem essa, né, humanos direitos que eu falei, aquele, entre aspas, né? Então, acho que já tem uma coisa aí importante para a gente pensar. Outra coisa é assim, os jovens são o futuro do país, então a educação tem que formar, porque esses jovens vão ser o futuro do país. Só que, por enquanto, né, e quando as crianças estão na escola, o país, e agora eu estou falando do país como Estado, é o futuro do jovem, né?
é esse Estado, e eu acho que é disso, né? Disso que você está falando, né, Simone? Não adianta a gente falar, vai para a escola, que a escola, para mim, é o melhor lugar do mundo. Né? Eu não tenho dúvida disso. Chão da escola. Mas eu concordo com você, o Estado tem que garantir esse tal futuro do país, né? Para além da educação, né? Isso, como você diz, ele é o futuro do país, e não o jovem. O jovem ele tem que formar, tem que dar comida, tem que dar moradia, tem que respeitar os direitos, tem que parar de matar nas periferias, porque são, né, os menininhos ali de 14, 15 anos, tem que parar de desprezar, minimizar, naturalizar as balas perdidas, que nunca são aqui nos Jardins, nem nas Perdizes, né, nem no Morumbi. Então, é muito fácil a gente falar assim, não, os jovens, a educação é o futuro do país. Eu acho que a educação tem um papel primordial, né? Não é à toa que todo o país, todo político, todo grupo político quer pegar a educação, né? Porque eu acho que é muito poderosa, né? É uma arma muito poderosa e que... Por que o Paulo Freire é tão achincalhado aqui, né? Não pelos professores, mas, enfim, não pela classe da educação, né? Porque é uma coisa muito poderosa. Agora, tem uma coisa que é a educação em direitos humanos, né? Que é você levar, sempre não gosto de falar levar, porque a escola já está lá e os valores já existem lá, né? Mas é você impregnar, né? Eu acho que isso é educação em direitos humanos. E o Brasil tem um plano de educação em direitos humanos, né? Que foi promulgado em 2007. Eu fui tentar procurá-lo agora, porque eu perdi no meu computador, e assim como muitos outros programas de defesa de direitos, o site não existe. Né? O site é muito comum, não sei se vocês já perceberam isso, né? O site tem alguma coisa lá que não tem, mas é a gente impregnar a escola de direitos humanos, não falar sobre direitos humanos, mas fazer da escola um espaço onde os direitos humanos sejam o ar que a gente respira, sejam soberanos, tanto no ensino, quanto nas relações, quanto nos conflitos, quanto em qualquer atitude, né? Então, você fazer dos direitos humanos uma soberania, inclusive na hora de tomar decisões, né? De fazer tomadas de decisões, né? Então, eu acho que a escola, como que chama, Paula, a moça que perguntou, desculpa, eu esqueci o nome, que perguntou da educação, acho que é a Laura? A Laura Lobo, Então, Laura, eu acho que sim, que a escola precisa mudar, mas acho que mudar é muito nesse sentido do que a Simone falou, né? A escola precisa ser também um espaço de democracia, um espaço de igualdade, um espaço onde, né, eu sempre falo, as crianças lá fora, infelizmente, vivem ali aquela situação de desrespeito, insegurança alimentar, enfim, violência, preconceito. A escola é um momento, né, um espaço que a gente fala assim, aqui não, aqui você vai ser respeitado, aqui você tem os seus direitos garantidos, não só porque ele é sujeito, os alunos são sujeitos aos direitos, mas porque é a única forma de ensinar as crianças a viver sob a égide dos direitos humanos. Então, Laura, eu acho sim que a escola precisa mudar mesmo, e eu espero que essa pandemia tenha mostrado alguma coisa. E assim como a Simone, eu não estou falando de professor, porque sempre quando eu vou falar de educação, nesses últimos tempos, eu gosto de começar a minha fala dando um salve aos professores, que durante a pandemia mostraram para as crianças, assim, a escola está aqui e está esperando por vocês. Fizeram com que a escola não sumisse da vida das crianças. E eu não sei a que custo. Né? Eu imagino, mas eu não sei a que custo. Então, acho que os professores aí, não é porque eu sou professora, não, mas acho que tem um salve aí muito grande para eles, né? Eles transformam a escola.
né? E o que não foi feito não foi por causa deles. Eles mandaram muito bem durante essa pandemia. Eu concordo com a Simone. Aí aqui, olha, também várias pessoas concordaram também, olha, que a Silvia Bill colocou. Isso mesmo, Simone, concordo plenamente. A Olivia, sim, é isso mesmo. A Andrea Teixeira colocou. Boa noite, um tema mais que urge e relevante para o tempo presente, rumo ao futuro das nossas gerações. E a Laura respondeu aqui para a Gunga. Amei, Gunga. Escola como espaço de exercício de cidadania planetária. E a Silvia colocou, salve aos professores. Aí. Esse mesmo ano passado, em outubro, a gente pegou uma escola e também entrevistou mais ou menos uns 15 professores para saber como que foi esse processo de ter que virar para o virtual e etc. Então, foi muito interessante também ouvir as dificuldades e as alegrias que eles tiveram durante esse período, né? E há vários custos, igual trabalhando muito mais horas, porque eles tiveram que se adaptar de uma forma que nunca imaginaram. Então foi muito interessante, foi muito rico para a gente. Então a gente postou isso no ano passado, vários relatos, foi muito rico para a gente também entender como foi esse processo. A gente já está agora partindo para uma outra etapa aqui na live. Então, primeiro a gente fez toda essa reflexão. Foi muito legal a gente entender melhor, né, o que são os direitos humanos. E aí agora a gente parte para uma segunda etapa, que são as ações. Então, sempre nessa nossa live do Unipaz em Rede, a gente reflete e depois a gente pensa, mas e aí, né? Isso na prática? Isso comigo, né? Isso, de repente, na organização que eu trabalho, na escola que eu trabalho, na minha casa, no meu bairro, né? Então, a gente trazer um pouco mais para essa realidade. E aí a gente parte para uma pergunta que é assim, então, como que a gente pode agir de acordo, né, e honrar os direitos humanos? Então, aqui a Paula, né, a Gunga, então, assim, cada pessoa também, e claro, proporcionando isso nos lugares que a gente atua. Né? Então, a gente trazer um pouco assim o que vocês indicam como ações para as pessoas que querem estar mais atentos, mais abertos, né? Para honrar os direitos humanos. Paula, que pergunta complicada. Mas eu posso me arriscar fazendo uma sugestão da aplicação de um teste que foi publicado no Instituto Gueledés, aliás, que é o teste do pescoço. Em toda situação, mova o seu pescoço para verificar se tem direitos humanos lá e se os direitos humanos são preservados ou não, são respeitados ou não. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar. A todo tempo a gente pode mover o pescoço e verificar. Tem direitos humanos aqui? Tem. Eles estão sendo respeitados? Eles podem ser aprimorados? O que eu posso fazer? Essa é uma pergunta que todo mundo pode se fazer e pode responder. Essa é a minha sugestão de ação, uma aplicação do teste do pescoço para direitos humanos. Teste do pescoço para todo mundo, então. Eu adorei o teste do pescoço, faz muito sentido. Nossa, faz todo sentido, né? Porque a gente é assim. A gente olha aqui e olha só para frente, mas sei lá, né? Teste do pescoço quando para no farol, já dá, né? Imagina o panorama que isso dá. Mas eu acho, né? Além desse teste do pescoço, que agora eu vou tentar fazer, né? A gente tem ali quando a gente fala em educação, em direitos humanos, né? Uma ideia que é bastante soberana, quando a gente fala de direitos humanos, que é o respeito mútuo, né? Então, diferente daquele respeito que a gente conhece como respeita porque é mais velho, respeita porque é diretor da escola, né? Em geral, a gente teme isso, né? Não respeita muito, é mais um temor do que um direito. Mas aqui a gente
falando em direitos humanos, talvez a gente possa pensar num respeito, né? Eu te respeito única e exclusivamente porque você é tão humano quanto eu, né? Então, a gente pode pensar na escola, na rua, em qualquer espaço onde existe mais de uma pessoa, onde tem duas pessoas, já é importante que você, né, já parta desse princípio, porque se eu te respeito porque você é tão igual como eu e você tem os mesmos direitos que eu, né? E aí eu acho que tem um outro, e aí cai por terra, né? A gente vai derrubando aí, quase que como uma militância, essa ideia do respeito porque tem um cargo, respeito porque tem mais dinheiro, porque está de carro, eu estou de ônibus, né? E um respeito só porque você é humano, só porque não existe uma nota de corte, né, que possa nos dizer, você é dignatário do direito, você não é, né, e isso aparece muito nas situações de conflito que a gente vive, né, a gente olhar que, do ponto de vista do direito e de preservar nossa dignidade, a gente olhar para trás, né, respeito quer dizer, né, tem um significado, acho que do latim, que é olhar de novo, olhar para trás, olhar de novo. Então, você se reconhece no outro, né? Eu acho que isso também, de alguma forma, pode ajudar, né? E eu acho que outra coisa é você escutar, né? Você escutar o outro, porque às vezes isso é bastante difícil, né? Eu, por exemplo, eu sempre que eu vou ter que dar um exemplo, eu vou falar de escola, porque a escola é o lugar que, da onde eu saí, mas não saí, né? Mas, por exemplo, quando a gente escuta duas crianças brigando na escola, ou um aluno ali que fez uma coisa muito que não pode fazer, assim, a gente escuta e fala, tá bom, mas qual é o combinado? Tá bom, te escutei, mas qual que é a regra? Né? E o que você está ajudando esse menino? Você falou, bom, tudo que você falou aí, eu tô, tá bom, né? Tirei o direito de falar, mas não vou mudar nada, né? Você tem que seguir essa regra, né? Nas situações de conflito, a mesma coisa. Xingou, perdeu o direito. Né? Não perdeu direito nenhum, ninguém perde algum direito, nem porque bateu. Né? Você bateu, você perdeu o direito. Perdeu o direito, não. Né? Você continua com esse direito, mas não pode bater. Né? E eu acho que isso acaba, a gente pode sair fora da escola, enfim, roubou um pão, perdeu o direito. Não perdeu não, direito não se perde. Né? Eu acho que essa é a ideia. Direito não se perde, dignidade não se perde. Mas eu estou falando aqui, né, como a Paula falou, bom, mas e aí, como se fosse fácil, mas não é, né, a gente sabe que não é, mas, enfim, vale um esforço, né, vale essa coisa do pescoço aí, acho que essa ideia do pescoço que a Simone deu é muito bacana, né, olhar para o outro, é isso mesmo. E não olhar de cima, né, eu acho que o pescoço não pode fazer assim, né, Simone, fazer assim. Tem que ser do lado. Isso. Concordo. Horizontalidade no olhar. Isso, exatamente. Aqui todo mundo adorou também a dica do pescoço. Ótima tática, já gostei, amei o teste. Amei, Simone, a Laura falou, teste do pescoço para todas as situações que podemos fazer. Aí a Cecília publicação colocou, original do Instituto Gueledés. Ah, sim, com certeza. Você trouxe, já validamos aqui. Ó, a Cecília colocou, perdemos em algum lugar o que é mais simples e essencial, que somos iguais porque somos humanos. E a Olivia trouxe, usar o pescoço e repetir, direito não se perde. E a Pri colocou, a Priscila, direito não se perde, muito bom. E aí, com o teste do pescoço, né, eu lembrei aqui de uma questão
A Unipaz, então, é uma escola de educação para a paz. E esse conceito também, muitas vezes, é difícil de entender, né? Mas o que é uma escola de educação para a paz, né? Então, se você senta e fica meditando aí, é isso. Mas a gente trabalha num conceito, né, a gente aqui, que a gente vive, é que a paz não é o contrário de guerra. A paz é o contrário de estagnação. Então, eu sou pacífico ou eu sou passivo? Né? Então, eu sempre brinco com a questão da meditação, né? Os meditadores aí de plantão vão me esculachar, mas eu medito, preciso meditar mais, na realidade, eu sinto falta de meditar, porque eu fujo um pouco, muitas vezes, mas não é o meditar para simplesmente ficar ali zen, é o meditar para poder ter o pescoço ativo, é o meditar para estar inteira em mim, para poder ter mais amorosidade, até na hora que eu virar o meu pescoço, né? Eu olhar e lembrar que direito não se perde. Então, a paz em ação, né? Então, eu me ligou muito, assim, o exercício falando do pescoço e essa coisa da paz em ação. Então, assim, eu posso estar, algumas vezes a gente fala, né? Principalmente no momento atual, como eu vou ter paz com tudo que está acontecendo no mundo? Mas é importante eu ter uma qualidade de paz interior para que eu possa lidar com o que está acontecendo no mundo. Para que eu possa ser um colaborador com o que está acontecendo no mundo. E aí a Laura é meditadora de plantão, ela já colocou aqui, ó, meditar para estar lúcida e agir. É isso aí. Então aí não fui esculachada pelos meditadores de plantão. Não. Porque é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla. Então, é claro, vai ter pessoas que vão meditar 2, 3 horas por dia. Medite, mas também esteja em ação, né? Que a meditação seja um caminho para você estar inteiro, que para você possa aí, ó, fazer o teste do pescoço com clareza, né? Que para você tenha um bom olhar para esse momento do teste do pescoço. A outra pergunta que tem aqui, acho que a gente já entrou um pouquinho nela, mas de repente vocês podem querer falar alguma coisa mais, que é, para a gente começar a caminhar para o final, olha, como se educa para os direitos humanos? A Gunga já trouxe aí vários, já deu para pescar muita coisa, né? Mas como se educa? E a gente pode estar falando, acho que talvez, pode estar falando, claro, da escola, do Estado, né? Que tenha toda essa parcela dele, mas pode estar falando também ali no individual, né? Então, como que a gente educa para os direitos humanos, na visão de vocês? Com muito diálogo, com uma escuta ativa, atenta, porque como a Gunga muito bem falou, muitas vezes a gente faz de conta que ouve, faz de conta que dá a voz, mas em verdade aquela voz, aquela vez, aquela fala, não toca a gente profundamente, a gente só arranha a superfície. Então, um diálogo de verdade, um momento de escuta atenta, ativa, é muito importante quando a gente fala de educação em direitos humanos. Isso. Diálogo de fato, não aquele diálogo protocolar, mas diálogo mesmo que às vezes pode até nos retirar do conforto, do habitual, do comum, do cotidiano. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos pandêmicos, a gente teve muita oportunidade para dialogar, mesmo mediada por telas, mas acredito que essa mediação por telas também é uma forma de educar para direitos humanos, também é uma forma de romper barreiras em termos de direitos humanos. Essa nossa atividade de hoje é uma forma de educar em direitos humanos. A gente está exercitando esse direito de educar em direitos humanos nessa nossa atividade de hoje, por exemplo. Então, só vou completar o que a Simone falou, né? Porque ela falou, acho que o que há de mais importante. Mas eu acho que essa pergunta, né, de como educar em direitos humanos, de alguma forma, está muito ligada ao que a Paula estava falando da paz, né? Que quando a gente educa em direitos humanos, né, tem uma diferença ali, né? Mas que se der tempo a gente fala depois, que é educar em direitos humanos, para direitos humanos, sobre, né? O que a gente está falando é em direitos humanos, pelo menos que eu
estou falando aqui, né? Que é viver em direitos humanos dentro da escola. Mas, quando a gente fala em paz, né? E agora eu estou pensando também na escola, mas não só, a gente não está falando em ausência de conflito, né? O conflito é algo que está ali imposto sempre quando duas pessoas estão juntas. Agora, o que eu acho que a gente não pode, né? E aí dá para pensar bastante na escola, não é evitar o conflito, não se evita conflito, a gente evita o confronto, né? O confronto físico, né? O embate ali que, de alguma forma, pode ferir a pessoa e a dignidade da pessoa, mas eu acho que educar em direitos humanos e educar para a paz é considerar que os conflitos existem, né, que existem muitos conflitos, mas que, vamos pensar na escola, a escola não pode produzir mais, né, não pode deixar de olhar para os conflitos que existem de uma forma educativa, né? Então, quando a gente fala em paz, a gente está falando em conflito considerado e mediado, né? Não dá, a escola, ela é um espaço de convivência onde o conflito é o que mais existe, né? E a gente pode pensar, para o educador, é o maior material de trabalho, é um tesouro que a gente tem na escola com o qual a gente pode trabalhar pela paz. Então, na escola tem crianças, né, de diferentes origens, né, daqui, do Nordeste, enfim, a gente tem alunos de diferentes orientações de gênero, a gente tem crianças negras, crianças brancas, crianças, assim, enfim, uma diversidade bastante grande, a gente tem crianças que professam fés diferentes, a gente tem crianças que a gente pensa que são todas de uma família onde tem um pai e uma mãe, e não são, né? Então, juntou tudo, olha o tanto de conflito que a gente tem. Eu acho que, se a gente for falar em educar em direitos humanos, é a gente considerar, de novo, a questão do respeito e a questão da igualdade e, né, impregnar isso na vida da escola e falar, todos têm direitos. Por que que a gente precisa comemorar, né? Vou falar coisas muito básicas que acontecem na escola. Por que que a gente precisa comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais e aquelas crianças? Tudo bem, não tem problema, a gente pode comemorar, mas há que se achar um jeito de considerar aquelas crianças também que não tem uma família que é pai e mãe, que pode ter duas mães, pode ter dois pais, que pode ter, enfim, né, uma família diferente. Por que que a gente entra no mês de novembro, quem que está esperando as crianças lá na porta da escola, no cartaz da escola, na parede da escola, no mural da escola? É o Papai Noel. Né? Então, ok que o Papai Noel não precisa ocupar tanto espaço, mas ok que ele esteja lá. Agora, cadê as outras festas? Cadê as outras comemorações? Né? Por que que eu espero, né, agora, sobretudo nas escolas mais elitizadas, assim, que chegue uma criança negra na minha classe e fala, então eu tenho que ler também as histórias de matriz africana, não vou ler só os contos de fada europeus, né? Por que que isso não é tão considerado quanto o resto? A gente está falando de uma igualdade. Eu acho que isso, né, é a gente olhar esse conflito e fazer com que eles não sejam reproduzidos de forma violenta na escola, que pode gerar paz. Né? Uma paz onde todos podem professar sua fé, falar do jeito que vive, enfim. Isso é um ambiente de paz, onde os conflitos estão colocados, né, mas são respeitados, e isso é muito difícil. Isso é uma... Por que a gente vê, por exemplo, os adolescentes, né, que são... Vamos pensar em adolescentes negros ou adolescentes ali em condição de liberdade assistida, ou, sei lá, adolescentes que têm, enfim, uma orientação de gênero, né, que não é a da maioria, né?
Por que aí eles chegam ali na adolescência, no ensino médio, e fazem besteira, né? E fazem muita besteira, ou vão lá, enfim, se envolvem com droga, se envolvem com isso, com aquilo, e a gente fala, bom, a culpa é das redes sociais, a culpa é do Facebook. Não, o cara viveu 15 anos na escola não sendo considerado, sendo um pária, né? Que até tem professor que não, mas eu vou ser boazinha, não, ó, você não tem pai, você pode fazer um presente para o seu tio no Dia dos Pais, né? Até tem ali uma certa tolerância, né? Mas que acaba atrapalhando, e aí as crianças vivem 15 anos na escola desconsideradas, né? Assim, o conflito está presente e a gente não enxerga, né? A gente não fala, a gente não dá notícia das crianças discriminadas, a gente dá notícia das crianças da maioria, né? Então, eu acho que quando a gente falar em paz, eu acho que é preciso que a gente considere isso também. Sim, com certeza. Olha, aqui também a Olivia colocou, Simone e Gunga, duas pessoas muito lúcidas e didáticas, amei essa conversa. Muito agradecido, Olivia. A Andréa Teixeira colocou, é preciso sair da famosa bolha, da famosa zona de conforto, tendo um hiperfoco, né, olhar sensível, empático, ativo, efetivo, pelo social, principalmente aos menos favorecidos, desabastados e invisibilizados da sociedade. É preciso uma transformação. Ela colocou. Tem razão. Também. André, por aí também. Então, agora a gente vai seguindo para o final mesmo. Dá vontade de conversar aqui, ó, muito mais. E a ideia agora é a gente poder dar algumas dicas, então, para quem falou, legal, gostei, mas quero saber mais, onde eu me informo mais, onde eu entendo mais sobre direitos humanos, né? Então, algumas dicas que vocês achem interessante para quem quiser aí continuar entendendo, lendo, assistindo um filme, ouvindo um podcast, né? A Cecília também colocou, só mais uma observação aqui. Amei vocês também, falas profundas, quero mais. Então, eu já vou aproveitar e já dar a minha dica. Né? A minha dica é o livro Da Arte de Viver em Paz, do Pierre Weil. É esse livro aqui, né? O Pierre Weil foi quem trouxe a Unipaz, né, para a vida. E o livro A Arte de Viver em Paz, ele é um livro que é bastante direcionado para educadores também, né? Ele traz aí meios pedagógicos pelos quais esses educadores podem alcançar a sua transformação, a transformação da própria consciência e assim ajudar, né, os seus alunos também nesse lugar da paz, de autoconhecimento, do eu comigo mesmo, do eu com o outro, eu com o meio ambiente. Eu acho que isso conversa muito, de fato, com os direitos, né, que foi essa última fala da Gunga também. Então, isso tudo está interligado, né? E tudo isso anda junto. Então, essa é a minha dica para hoje. Vocês têm dicas? Eu tenho duas indicações. Desculpa, Paula, te atropelar. Uma delas é uma fala minha, bem breve, no Canal Preto, que eu falo um pouquinho sobre direitos humanos. E o Canal Preto é um canal do YouTube, do Ministério Público do Trabalho e de outras iniciativas negras muito interessantes. Então, no Canal Preto, você vai encontrar uma série de vídeos sobre uma série de temas. Um deles é direitos humanos e eu compartilhar algumas impressões sobre o tema lá. E a minha outra indicação é um curso de formação docente em direitos humanos digitais promovido pela GV. Esse curso pode ser obtido ou gratuitamente ou da forma paga no site da GV, da Fundação Getúlio Vargas, melhor dizendo. Essas são as minhas duas indicações. Aí, até antes da Gunga falar, porque tem gente que já fica desesperado aqui, socorro, não tem nada. Assim que vocês terminarem, eu também estou com todas as dicas aqui, eu vou colocar aqui no bate-papo, depois eu também atualizo a live, então tá tudo lá, gente, vai ter nome, vai ter o site, vai ter o livro, vai ter tudo que elas indicarem aqui, tá? Tá ótimo, obrigada.
Então, o que eu pensei, né? A gente tem um site, né? Um portal, né? Que é muito interessante, que chama Respeitar é Preciso, que é de um projeto que durou aí os últimos 8 anos na prefeitura, na rede municipal de ensino de São Paulo, né? De educação e direitos humanos na escola, né? Que é muito interessante também, que era um projeto que não era feito essencialmente para os alunos, mas para os adultos da escola, né? Então, entre outras coisas, né, enfim, sites, entrevistas, indicações, esse portal tem um material, que tem ali um pedacinho que chama Material do Respeitar é Preciso. Então, tem uma série de cadernos, né, de formação de educação em direitos humanos, para professores e educadores de uma forma geral, né? A gente considera aqui que todo mundo que está numa escola é educador. Então, tem um caderno que chama Sujeito de Direito, o outro chama Democracia na Escola, o outro chama Diversidade, Discriminação, o outro Mediação de Conflitos e o outro Respeito e Humilhação, né? Então, é um caderno que vale a pena a gente... É um caderno, é um material que vale a pena a gente conhecer. Fora isso, tem 2 textos que eu já mandei os links para a Paula também, da Maria Vitória Benevides, né? Eu gosto pouco dela, que é um que diz mais direcionado para a questão dos direitos humanos, né, que chama Direitos Humanos e Cidadania, e até é interessante porque ela separa um pouco, né, o que é direito humano, o que é cidadania, e eu acho que eu, pelo menos, aprendi bastante quando eu li aquele texto, e outro que fala mais diretamente sobre educação e direitos humanos, que chama Educação e Direitos Humanos, do que se trata, né, que é muito bacana também. São 2 textos bem gostosos de ler, né, bem fluentes, assim, enfim. E, por último, eu indico um filme, né, longo, não é nem um documentário, na verdade, que chama Juízo, que é um documentário, né, Muito sobre... bom, conheço. Então me ajuda a indicar. Tá. Que é sobre as varas Boa da lembrança. infância, né? Isso mesmo. Muito legal. E não sei se você concorda comigo, Simone, mas não é um filme gostoso de ver, é um filme que deprime, né? Mas... Angustia. Ai, É uma dor no coração, mas é uma dor necessária. Para quem não conhece o sistema de justiça ou para quem não compreende muito bem os jovens em conflito com a lei, é um documentário extremamente necessário. E você falou os jovens em conflito com a lei, me veio à cabeça a lei em conflito com os jovens, né? Porque os jovens não tentando viver. Boa lembrança, Gunda. E tem ali cenas de julgamento, né, muito fortes, e Sim. também cena das instituições onde eles estão, né? Que direitos humanos passam longe, a gente está falando de jovens de 14 anos, né? Enfim, que já são chamados de bandidos, né? Imagina. Lamentavelmente. Pois é, aí tem no YouTube esse filme, eu já mandei o link para a Paula, e tem um outro filme que eu não mandei o link para a Paula, que eu estou lembrando agora, que chama... É um filme muito rapidinho, é um filme legendado, mas que dá ali vamos dizer, um start da história dos direitos humanos, que chama A História dos Direitos Humanos. Eu posso achar, Paula, é muito fácil de achar, mas... pode ter algum parecido, mas eu posso achar e mandar o link para você, aí você põe. Anotei aqui, já coloquei, e já coloquei aqui para quem ficou perdido, quem gostaria de ter mais. Eu assisti também esse filme, eu assisti trecho, na realidade, não assisti tudo, eu assisti um trecho e também fiquei bastante impactada quando eu assisti, que é pesado, né, é uma realidade, assim, de fato pesada. Sim. E aqui eu recebi, olha aqui, mais pessoas. Voltem, quero mais. Amei vocês, falas profundas, tinha colocado. César colocou, muito especial, boa noite. Então é isso, meninas.
E aí eu vou aqui realmente caminhando para o fechamento, vou finalizar com uma frase que diz a lenda, que é da Hannah Arendt, mas tudo está na internet, às vezes é duvidoso. Então, mas eu achei a frase muito boa, né? E aí assinaram como Hannah Arendt, que é: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Eu achei que falava tudo ali. Então, eu trouxe essa frase para a gente finalizar. E é com muita felicidade, assim, uma felicidade sem fim mesmo, de ter começado essa primeira live desse ciclo com vocês. Saber, assim, que eu tenho que aprender ainda muito, e que hoje eu aprendi bastante, eu já fiquei mais sabida aqui, escutando vocês também. E eu espero que cada pessoa que tem acesso a esse encontro também possa refletir, se colocar em ação, colocar o pescocinho aí, para se movimentar. É isso que eu desejo. E muito, muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra e uma alegria. Gunga, muito agradecida, um prazer te conhecer. Paula, muito agradecida pela mediação serena, compassiva, muito grata mesmo. Grata pela nossa audiência também. Eu também só tenho a agradecer. Simone, foi um prazer, assim, primeiro também agradecer quem ficou aí, né, a essa hora, né, no final da tarde, depois de trabalhar, ouvindo a gente, né, então são os primeiros a quem eu tenho que agradecer. Simone, foi um prazer te conhecer e espero que a gente possa se cruzar outras vezes aí para a gente se conhecer melhor. Paula, também foi um prazer te conhecer, eu também espero poder te cruzar com você em outros momentos da vida para a gente se conhecer melhor. Eu também, muito, muito. Então tá bom, obrigada meninas, boa noite a todos, a todas, e a gente vai voltar com novas lives, esse ciclo de direitos humanos, então até dezembro vocês vão ver as carinhas aqui, carinhas diferentes falando sobre esse tema, abordando caminhos às vezes um pouco mais específicos dos direitos humanos, para a gente poder evoluir e ficar mais sabido aí com esse tema. Então obrigada, boa noite a todos. Boa noite, muito agradecida, boa semana, tchau, tchau. Tchau, tchau.